Bem, algumas propostas, né, que esse pessoal fala que a esquerda nunca propõe nada para a segurança pública, né? Eu vou trazer algumas propostas para mim, né, que eu acho que seriam muito boas. Primeiro, criar uma repartição de inteligência para combater crimes do colarinho branco, né? E o que é crime do colarinho branco? São crimes de corrupção ativa, né? Quando um empresário dá uma mala de dinheiro para um político fazer ou deixar de fazer algo. Evasão de divisa, lavagem de dinheiro, offshore, toda essa merda aí. Sonegação de imposto. Tráfico de drogas, né? Por avião, helicóptero e navio. No Brasil, prende-se o preto, pé de chinelo, o trabalhador lá na boca, na favela, mas o dono do avião, do helicóptero e do navio nunca é preso, né? Então, quer dizer, isso não faz o menor sentido. Então, tem que se criar uma agência de inteligência focado nos crimes do colarinho branco, nos crimes dos capitalistas, né? E não do jeito que é hoje, né? Como eu disse, você não vê a polícia invadindo Alphaville para pegar os milicianos e traficantes que tem lá dentro, né? Que a gente sabe que tá cheio, né? No caso dos crimes hediondos, diminuir a maioridade penal para ter 13 anos de idade, né? Eu acho que, obviamente, diminuir para 13 anos de idade, mas separado, né? Uma prisão juvenil e não... seria uma maioridade penal, mas não seria, né? Porque a maioridade penal que a direita defende é pegar um menino de 13 anos e jogar no meio dos homens, né? Não. Seria um presídio juvenil até 18 anos de idade. Completou 18, aí vai para o sistema prisional normal. Certo. Então, crimes hediondos, para mim tá tranquilo baixar a idade para 13 anos, certo? Porque cara de 13 anos que mata, estupra criança e comete crime hediondo, para mim, esse cara que vai pra puta que o pariu antes que eu me esqueça, certo? Lembrando que a gente defende a criança, o adolescente, o jovem, que é vítima da sociedade. O que é uma vítima da sociedade? É o cara que geralmente vai, por questões de pobreza, de miserabilidade, entrar no mundo do crime para atrás de bens materiais, né? Agora, cara que mata, estrupa e toca o terror, esse cara aí, e creio que muitos da esquerda não têm o menor apreço por eles. Fim dos tribunais militares, né, que tem muita impunidade, né, então deve acabar com tribunais militares. E bandidos da polícia militar devem ser julgados por tribunal do júri, né, independentemente do crime cometido, né, que eu já vou falar aqui para baixo. As corregedorias não podem ser corregedorias como são hoje, né? Tem que ser corregedorias civis, formadas por eleições, assim como é o Conselho Tutelar, né? Então você faria uma eleição por região de Uberlândia, por exemplo, região norte, sul, leste, oeste. E você teria esse Conselho Tutelar, que na verdade seria uma corregedoria civil, por eleição. Por que por eleição? Para colocar o preto, a mulher, o gay, né, representatividade, para enfiar a rola no cu desses policiais até sair do outro lado. Para não ter corporativismo como acontece hoje nessas corregedorias nojentas que a gente tem no Brasil, né? E obviamente essas corregedorias deveriam ter total poder de inquérito, investigação, monitoramento, amplos poderes aí, né, de fiscalização atuante. A minha ideia é que eles pudessem eleger por procuração um fiscal, né? Então esse fiscal acompanharia tudo de perto, todas as fases do processo, para que não houvesse a mínima possibilidade de querer passar pano para esse filho de uma puta, né? E instituir um novo rol de crimes hediondos. Quais seriam os novos crimes hediondos? Primeiro, fazer parte ou colaborar com um crime organizado. Então, qualquer pessoa que fizesse parte ou colaborasse com um crime organizado, se condenada, ela teria uma dosimetria de pena de crimes hediondos. Obviamente, né? Eu esqueci de colocar aqui, mas acabar com progressão de pena para crime hediondo, que isso é um absurdo, né? Crime hediondo não deve ter progressão de pena, né? Eu acho que todo mundo concorda com isso. Né, o cara vai lá, dá um tiro na cara da mulher, querer separar dele, ele pega 20 anos e sai em 8. Não, né? Então, obviamente, acabar com progressão de pena para crime hediondo, né, que eu já falei várias vezes. Por que existe progressão de pena para crime hediondo?
para o rico sair da cadeia. É só para isso, né? É só por isso que no Brasil, se fosse só pobre que matasse, como geralmente é só pobre que furta celular, pode ter certeza que não ia ter progressão. Mas como o fidalguinho pode matar, qualquer um pode matar, e tem essa aberração, né? Que eu acho que unanimemente todo mundo no planeta, no Brasil pelo menos, é a favor de acabar com progressão de regime de pena para crime hediondo. Segundo crime hediondo, aliciar crianças e usá-las no crime. Isso deveria ser crime hediondo também. Terceiro crime hediondo, ameaçar de morte ou cárcere privado a companheira, namorada, esposa ou cônjuge, né? Então só ameaça já deveria ser crime hediondo, né? O integrante das forças policiais que cometer qualquer crime punível com reclusão, né? O que é reclusão, gente? É crime grave. Só é punido com reclusão no Brasil crimes graves. Então, se um policial cometer qualquer crime cuja condenação leve uma reclusão, a dosimetria deve ser equiparada a crime hediondo. Por quê? Porque esse cara está usando da farda para cometer crime. E se ele cometer crime hediondo, aí sim ele tem mais agravante ainda, né? Ele tem agravante de ser um agente público. Segundo agravante, de ter que prezar pela lei. E terceiro agravante, de a vítima não ter chance de reação porque ela está contra o Estado. Então, 3 qualificativos aí no mínimo para esses filas das putas. Tá. Outros agravantes aí pro policial que eu anotei aqui, né? Outro agravante é o direito que ele tem de portar arma, né? Isso é um agravante. O Estado dá o direito para ele de portar arma e ele usa arma para essa merda. Então teria 4 qualificativos, ele pegaria 30 anos de cadeia, né? E com essa regra que eu tô falando de não progressão de pena, esse cara cumpriria integralmente esses 30 anos. O agente público eleito, ou seja, no executivo, no legislativo, né? Que fomente política pública ou em declaração oficial por omissão ou ação que comprovadamente leve à morte de pessoas, exemplo o caso da Covid, né? Então um cara igual ao Bolsonaro, ele deveria ser cair em crime hediondo, né? Obviamente. Fomentar ou participar de grupo real virtual comprovadamente nazista ou comprovadamente um grupo para discurso de ódio, seja contra quem for, né? Mulher, gay, não sei o que. Merlin, se for um grupo de discurso de ódio contra racistas. Não existe discurso de ódio contra o opressor. Não existe discurso de ódio contra homem branco. Não existe discurso de ódio contra cristão. Não existe discurso de ódio contra escravagista. Não existe discurso de ódio contra homofóbico. Certo? Discurso de ódio é do opressor para o oprimido. Certo? Então, todo mundo que participar ou fomentar grupo real virtual comprovadamente nazista ou de crime de ódio ou de fomento de discriminação a qualquer grupo considerado oprimido é crime hediondo também, deve ter dosimetria pesada de reclusão. Por fim, trabalhos forçados para maiores de 18 anos que cometam crimes hediondos, sem fins lucrativos e os ganhos revertidos para o sistema prisional. Certo, a gente é contra trabalhos forçados por um entendimento de exploração capitalista em cima desse preso, né? Que muitas das vezes aconteceria igual nos Estados Unidos da América, né? Um cara que furta uma manteiga ficar preso 10 anos porque ele é mão de obra barata. Nesse caso aqui eu estou falando de trabalhos forçados para maiores de 18 anos que cometem crimes hediondos, né? E esse trabalho seria para uma estatal e todo o dinheiro revertido seria para investir no próprio sistema prisional sem lucro de terceiros, sem parceria público-privada, etc. Merlin, mas você está viajando, isso nunca vai acontecer. Gente, eu estou falando como
eu gostaria que fosse as coisas. Como eu gostaria que fosse uma coisa, como seria outra coisa. É porque a direita sempre fala que a gente nunca propõe nada, porque a gente tem dó do bandidinho, porque a gente acha o bandidinho bonitinho. Certo. Reincidência em crime hediondo, prisão perpétua. O cara matou, cumpriu 20 anos, saiu e matou de novo, prisão perpétua. O cara estuprou, cumpriu 10 anos, saiu e estuprou de novo, prisão perpétua. O cara estuprou, saiu, matou, prisão perpétua. O cara saiu, prisão perpétua. Então, conclusão do vídeo, né? Por que a esquerda não perde direitos humanos para policial morto, né? Que eu já falei. Porque o policial já morreu, né? Esse é o primeiro e mais óbvio da resposta. Morto não tem direito a merda nenhuma, né? Tá morto, né? E segundo, a polícia é inimiga mortal da esquerda, é inimiga mortal do trabalhador, é inimiga mortal do preto. Que a polícia brasileira é fascista, é racista. A polícia brasileira é braço armado do Estado para oprimir, para matar, para estuprar, para fazer os cambau a quadro no Brasil. Bem porque a impunidade reina para esse tipo de bandido no Brasil. Então, obviamente, a esquerda jamais vai abrir diálogo com esse pessoal. O diálogo nosso com esse pessoal é lá na Revolução. E a gente vai bater um papinho bem gostoso com a polícia, né, com todos os opressores aí. Então, a conclusão, a esquerda não tem pena de bandido, seja bandido de farda, bandido sem farda, seja o opressor que for, certo? A gente defende o inocente, é o inocente que nos preocupa, certo? Quando um policial sobe uma favela metendo bala, a gente não está preocupado com o crime organizado que eu acabei de falar aqui. Crime organizado tem que ser equiparado a crime hediondo. Pegar 30 anos de cadeia por fazer parte de crime organizado. Ninguém tem dó de crime organizado. Agora, a polícia subir metendo bala em criança, em preto, em todo mundo para combater crime organizado, vai pra puta que pariu, né? Por que não vai combater crime organizado nos portos, aeroportos, heliportos, que é de onde as drogas e as armas vêm? Favela não produz droga, favela não produz arma. Arma e droga você chega da onde? De quem tem grana, de quem é rico, certo? É atrás desse pessoal que vocês têm que ir, né? Então a gente jamais vai fechar com a polícia, porque é braço armado do Estado, né? É uma instituição fascista. Sempre aparece um imbecil para falar, mas tem policiais bons. Cara, o Estado fascista alemão, obviamente existiam alemães bons, né? Então esse argumento é falacioso. Tudo que você falar vai ter, né? Qualquer grupo que você falar vai ter pessoas boas. Agora, é fato que a PM brasileira é uma instituição fascista, ponto. Não importa se tem gente boa lá dentro ou não tem. E por fim, a esquerda não tem dó de bandidos, né? A gente defende o inocente, como foi dito, né? A gente defende o preto, a gente defende a mulher, a gente defende o cara que não tem recursos, né? Como muito bem disse o Glaucio Gonzalez uma vez, que me abriu mais ainda os olhos, né? Para vocês verem que o ordenamento jurídico burguês é fascista e pró o andar de cima, né? Você tem fiança, né? Quem pode pagar fiança? Um cara que tem dinheiro, né? Então só por aí você vê que é um sistema extremamente injusto e esse sistema não está preocupado em combater criminalidade, ele está preocupado em manter a sanidade do sistema. E manter a sanidade do sistema é descer a borrachada em protesto de professor, é encarcerar preto em massa, é meter bala em preto, é fazer controle social. Então, polícia militar é inimiga mortal da esquerda, sempre foi e sempre será, certo? E a gente nunca vai entrar no acordo, porque esse pessoal, a função deles é fazer o trabalho sujo do Estado burguês, né? E, obviamente, a gente não confia nem no Estado burguês, que é fascista, nem na polícia burguesa, que é fascista, e nem no sistema do judiciário, que é fascista também. E mais uma vez, não sou eu quem está falando isso, certo? Isso você estuda em teoria geral do Estado. Nada do que eu estou falando aqui eu tirei da minha bunda, certo? Quando eu chamo o sistema burguês de fascista, é teoria geral do Estado. Não é minha bundinha que cagou isso aqui, não, né? Então, num sistema justo, coletivista, de inclusão humanista, né? Não teria problema nenhum em varrer esse tipo de lixo, seja o opressor, ou seja esse bandido hediondo, para o quinto dos infernos, certo? A gente não teria o menor pudor de pegar todo o assassino, estuprador, todo o cara que cometeu o crime hediondo, emparedar no filão e meter bala, né? Agora, por que a gente não apoia isso no sistema burguês? Porque no sistema burguês não existe justiça. No sistema burguês você tem a justiça burguesa. A justiça burguesa, ela é
uma justiça que pretende trazer o máximo de benesses possíveis para o andar de cima e repressão até o talo para o andar de baixo, principalmente se você for um preto nesse país aqui, certo? Então é por isso que a gente jamais vai defender um tipo de opressão nesse nível. Beleza, gente? Então é isso, eu quis fazer um vídeo completo sobre esse tema, né? Porque eu sempre falo sobre isso, mas é sempre no meio de alguma live, misturado com outros assuntos, né? Espero que a esquerda que ouvir esse vídeo e discordar de mim, que reflita, né? Chega de esquerdinha, paz e amor, chega desses palhaços de centro-esquerda, né? Ai, toda vida é importante. Ai, porque violência só gera violência. Ai, a gente não pode ser igual eles. A gente não pode ser violento. Cara, se a gente dependesse desse discursinho de merda, não podemos ser violentos e sei lá das quantas, a gente estaria no absolutismo até hoje, certo? Infelizmente, é óbvio que nós todos gostaríamos que a sociedade evoluísse de forma pacífica. Mas infelizmente é só você pegar um livro de história e ver que a evolução, o bem-estar, a melhora, ela só vem com muita violência, com muito sangue, destruindo quem quer causar mal, destruindo quem quer a destruição pela destruição, certo? E sempre haverá essa discussão, né? Quem é o monopólio da verdade, a direita ou a esquerda? Cara, uma dica, pega um livro de história e vai ler, né? Eu acho que ali tá uma dica, quem tá do verdadeiro lado bom da história, né? Eu acho que mais do que nunca, né? Você olhar a direita mundial hoje, a direita brasileira, né? Olha o Congresso, cara. Olha o que a gente tem de direita no Congresso. Olha o que esse pessoal fala, né? Então acho que é inequívoco, né? Quem tá com a tocha da bondade e quem tá com a tocha da destruição, né? Então é isso. Espero que a esquerda não fomente mais esse discurso, né? Que ela explique, né? Deixe sempre claro, a gente não defende bandido, certo? Se quiser, infelizmente, a gente não pode aprovar determinadas leis, por exemplo, de pena de morte para estuprador, para assassino. Por quê? Porque a gente não confia em quem vai dar essa pena para esse estuprador, para esse assassino. A gente sabe que se esse estuprador, se esse assassino for um preto, a chance dele ser morto é gigantesca. Agora, se esse assassino, esse estuprador for um branquinho, filho de um juiz, filho de um desembargador, filho de um empresário, jogador de futebol, a chance desse cara ser condenado é muito baixa, né? Então é por isso que a gente não pode, certo? Mas não se engane, a gente não tem o menor apreço por bandido, assim como a gente não tem o menor apreço por opressor, certo? Se vocês soubessem o nojo que pessoas de esquerda como eu têm desses tribunais do crime, certo? A covardia que esse pessoal faz desse crime organizado, né? Se eu pudesse chegar lá com a metralhadora e matar todo mundo, seria na hora, não tenho o menor remorso com esse tipo de lixo. Isso é lixo da humanidade, certo? Esquerda nenhuma defende essas merdas. Mais uma vez, a gente defende o pobre, o preto, o trabalhador, o periférico, que muitas das vezes é inocente. Ou que furtou um celular, direito quer ir lá e matar o cara porque furtou a merda de um celular. Isso é inadmissível. Isso é inadmissível. Matar uma pessoa porque furtou um celular? Me poupe, né? Então é isso, gente. Sábado e domingo, a partir das 18 horas, live aqui no canal. Chega junto lá.